Adrian Smith lançou recentemente mais um álbum, né? Um álbum da sua parceria, na verdade, o segundo da sua parceria com o igualmente sensacional guitarrista, vocalista, né? O Rich Kotzen, né? Esse disco aqui, ó, que eu vou falar daqui a pouquinho. E mais uma vez, o Adrian, ele mostra que ele é muito mais do que um dos guitarristas do Iron Maiden. E nesse vídeo eu vou mostrar por que você tem que ouvir os trabalhos que ele fez fora da sua banda principal e porque ele é um cara diferenciado musicalmente falando. Presta atenção. Eu vou recomendar aqui, cara, as duas edições luxuosas em pré-venda que celebram a genialidade tanto do Clint Eastwood quanto do Steven Spielberg. Isso mesmo, cara. São dois livros incríveis que têm como subtítulo O Cineasta Icônico e Sua Obra. Tanto o Clint Eastwood quanto o Steven Spielberg têm as suas respectivas obras. O Clint, inclusive, também como ator icônico e diretor consagrado, e o Spielberg, né, como aquele diretor mitológico. Os dois têm os seus respectivos livros, com as suas obras em detalhes incríveis e surpreendentes, cada livro com 176 páginas, e ambos nas suas edições de colecionador, que trazem respectivos brindes, baralhos personalizados em caixas com 54 cartas, marcadores de página em PVC transparente com cenas icônicas dos filmes de cada um, né? Que é são os respectivos, né? Cartela de adesivos com os personagens inesquecíveis dos dois cineastas, ecobags com os nomes de cada diretor em cada uma delas e mini pôsteres em papel com os filmes de ambos, né, respectivamente, em cada livro, evidentemente, né? E esses dois livros também serão lançados em capa dura, né? Só que sem os brindes, né? Só que o que eu recomendo é o seguinte, cara, o mais legal de tudo é que se você comprar os dois livros num combo especial, as duas edições em colecionador num combo especial, você vai ter todos os brindes e vai receber mais um presente. 2 canecas esmaltadas, uma de cada diretor. Ó, mas só que tem o seguinte, essas canecas só valem para quem comprar o combo com os dois livros, tá bom? E você vai evidentemente usar o cupom Regis Tadeu Indica, tradicionalmente, e não vacila, porque essas edições vão esgotar logo na pré-venda. Então, não perca tempo. Meu amigo e minha amiga, nem se discute a importância do Adrian Smith na fórmula sonora do Iron Maiden. Nem se discute isso. Mas você tem que saber que ele também tem a sua relevância em projetos paralelos, como essa dupla aqui, ó, que ele tem com o Rich Kotzen, né? Que acabou de lançar o seu segundo álbum, né? O Black Light, White Noise, que é esse disco aqui, depois da ótima estreia que eles tiveram quando eles lançaram o Smith Kotzen em 2021, tá? Outro belíssimo disco. Mas eu não sei se você sabe, mas o Adrian, ele teve outras bandas ali durante os anos 90, também teve outra banda ali em 2012, e ele já vinha de uma experiência solo quando ele lançou esse disco aqui, ó, o que a gente chama de ASAP, né? Que é o Adrian Smith and Project, que foi uma tentativa solo dele enquanto ele estava no Iron Maiden. Um disco, inclusive, foi pessimamente recebido tanto pelo público quanto pela crítica. Já vou falar a respeito disso. Mas assim, desde que ele entrou no Iron Maiden, ali em novembro de 1980, por indicação, inclusive, do próprio amigo dele, né, de longa data, que era o Dave Murray, e ele entrou substituindo o Dennis Stratton, o Adrian Smith, ele sem dúvida, ele marcou o início de uma era de consolidação sonora para a banda, inclusive, que se tornaria gigante nas décadas seguintes. Só que isso, evidentemente, você já sabe, e nem é a minha intenção retomar esse assunto aqui, que eu já falei, já esmiucei isso aqui em outros vídeos aqui no canal. O que eu falo aqui é a respeito dos outros lados musicais do Adrian Smith, que estão espalhados aí em alguns trabalhos que você, obviamente, você vai procurar depois que você assistir esse vídeo. E eu começo exatamente pelo mais recente,
que é isso aqui, ó, o Blacklight White Noise, que foi lançado no mês passado, e é o segundo disco dessa parceria dele com o Rich Coates. Olha aqui, ó, os dois aqui, ó. Pois é. Uma parceria que inclusive começou em 2019 e já tinha lançado um ótimo disco de estreia, que é esse aqui, ó, Smith Coulson, de 2021, e ambos os álbuns resgatam uma combinação de hard rock melódico por parte do Adrian Smith com uma sensibilidade soul e uma técnica exuberante do Rich Coates como guitarrista. E esses discos apresentam uma abordagem colaborativa, vamos dizer assim, muito boa, com os dois guitarristas dividindo os vocais, e ambos cantam muito bem, dividindo também as guitarras, o baixo e até mesmo a bateria, porque o Rich Coates toca muito bem em 5 faixas desse primeiro disco e em quase todas do segundo. E isso em canções cheias de riffs pesados, tem aqui uns refrãos grudentos, tudo com influências uma influência até que razoável do hard rock setentista, mas com uma produção mais moderna. Obviamente que esse projeto tem uma dinâmica mais relaxada em relação à intensidade do trabalho do Adrian com o Iron Maiden, evidentemente. Principalmente porque traz novamente o trabalho dele como vocalista, que é muito bom, cara. Ele canta muito bem. E você vai comprovar isso ouvindo esses 2 discos, tá? Que são realmente excelentes e que eu recomendo. E é a partir deles que você vai fazer, nesse vídeo, uma viagem retroativa para sacar como funciona a cabeça musical do Adrian Smith. Depois desses 2 discos aqui, com o Rich Coates, eu sugiro que você ouça o único álbum que ele lançou como Primal Rock Rebellion, o Awoken Broken, um disco de 2012, que é uma parceria dele com o vocalista Mike Goodman, que tem um som pesadaço, mas é um som mais moderno, assim, com muitos elementos daquele chamado metal alternativo, né? E tem inclusive os vocais bem agressivos. E esse disco, ele mostra a disposição do Adrian, na época, em 2012, em experimentar novas sonoridades fora daquela zona de conforto dele. Embora esse álbum não tenha alcançado qualquer visibilidade significativa, até mesmo junto aos fãs dele, né, os fãs do Iron Maiden, ainda hoje esse é um disco que reforça a versatilidade do Adrian como compositor e guitarrista. Voltando no tempo, é óbvio que você tem a obrigação de reouvir ou ouvir pela primeira vez, caso você tenha morado em Saturno nos últimos 30 anos, reouvir os discos que o Adrian gravou quando ele foi guitarrista na carreira solo do Bruce Dickinson. São 2 discos excelentes, que é o Accident of Birth, de 1997, tá? E o Chemical Wedding, de 1998. São 2 discos que marcaram o retorno do Bruce Dickinson ao heavy metal tradicional, e com o Adrian Smith contribuindo com os riffs muito pesados e uns solos absolutamente memoráveis, como aquele, por exemplo, daquela canção linda chamada Man of Sorrows, que eu recomendo. Então não tenha dúvida que a parceria com o Bruce Dickinson revitalizou a carreira dos dois e preparou o terreno, evidentemente, para o retorno da dupla ao Iron Maiden, como eu já contei em vários vídeos aqui no canal. E durante aquele período, o Adrian Smith, ele aprendeu umas técnicas de afinação em Ré, que a gente chama de Drop D, com o produtor Roy Z, produtor daqueles discos, né? E isso influenciou a abordagem dele no retorno para a banda e também nos projetos que ele gravou depois. Aí você deve ouvir os 2 álbuns que ele gravou logo depois que ele abandonou o Iron Maiden, ambos com a banda que ele formou, que é o Psycho Motel. Esses 2 álbuns aqui, ó, o State of Mind, de 1995, e o Welcome to the World, de 1997, trazem uma mistura muito boa de hard rock dos anos 70 com aquele então rock alternativo que imperava ali na década de 90, com um leve toque de grunge, né? Só que esses 2 discos não venderam quase nada justamente pelo rescaldo do grunge naqueles tempos. Mesmo assim, são discos bem legais e que reforçaram e ainda reforçam a reputação do Adrian
Adrian Smith como um guitarrista que ultrapassava os limites do heavy metal tradicional. Você não tem a sombra de dúvida disso. Então, depois que você ouviu tudo isso, aí sim você está preparado para tomar um susto com o ASAP, como a gente chama aqui, né? Que na verdade é o Adrian Smith Project, que o seu único álbum, o Silver and Gold, tá? Que foi lançado durante o período de pausa do Iron Maiden. Por quê? Porque na verdade, esse disco tem uma tentativa de apelo comercial absurdamente distante de qualquer traço de som pesado, e ele soava, na verdade, quer dizer, ainda soa, né, como um hard rock pop muito mais acessível, mesmo que tivesse assim pequenas influências dos lados, inclusive mais pop, tanto do Tin Lizzy quanto do Bad Company. Aliás, nessa época, você pode ouvir o Adrian Smith cantando Reach Out, né, que é uma canção que também foi lançada como lado B do single do Somewhere in Time. E aí você vai perceber como era a cabeça dele, a cabeça pop dele, né? Esse disco foi um fracasso retumbante que justamente destacava o fato do Adrian Smith ser o vocalista principal em várias faixas, e na verdade ele acabou revelando já naquela época um timbre bem expressivo como vocalista. E curiosamente foi a mentalidade musical dele naquela época que contribuiu de uma certa forma para a saída dele do Iron Maiden em 1990, quando ele discordou completamente do direcionamento imposto pelo Steve Harris, que levaria ao No Prayer for Dying, né? Você já sabe dessa história. No Prayer for the Dying, que eu tenho aqui também, exatamente, você achou que eu não ia mostrar? Ó, tá aqui, ó. Bela edição dupla. Agora, caso você decida mergulhar ainda mais e para valer nessa onda do Adrian Smith, eu sugiro que você vá atrás desse CD duplo aqui, ó, Anthology, que traz as gravações que ele fez com a sua banda pré-Iron Maiden, que é o Urkin, que bem naquela época dos primórdios da New Wave of British Heavy Metal, né, na qual inclusive ele cantava e tocava guitarra. Vale a pena você ouvir esse disco duplo, essa coletânea, e não como mera curiosidade. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então é a minha opinião a respeito do Adrian Smith, que é realmente, aproveitando que ele lançou esse disco solo bem legal com o Rich Kotzen, aqui, ó, esse aqui, ó, mais recente, né, o Black Light, White Noise, e essa é a minha opinião a respeito dele, que é realmente um músico diferenciado. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito do Adrian Smith como artista, como guitarrista solo ou como artista solo, e também comenta aqui os projetos dele que eu mostrei aqui, se você ouviu, se você gostou, se você detestou, coloca aqui e eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.